No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O jornal Folha de São Paulo revela diálogos levantados por investigação da Polícia Federal, apontando que ex-estagiária do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, seria informante do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Presidente Jair Bolsonaro volta atrás e decide prestar depoimento presencialmente em inquérito que apura sua suposta interferência na Polícia Federal. Plenário da Câmara dos Deputados aprova requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar explicações sobre offshore em paraíso fiscal. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 7 de outubro do ano de 2021, programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. No tempo escasso que me sobrou para o editorial de hoje, eu gostaria de citar uma questão rápida. Essa revelação feita pelo jornal Folha de São Paulo, de que uma estagiária do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, seria informante do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, conforme dados coletados pela Polícia Federal durante a quebra do sigilo telefônico do jornalista na investigação dos inquéritos das fake news e da atuação de uma organização criminosa digital contra a democracia. Esse documento reúne conversas entre o jornalista que publica conteúdo no site Terça Livre e Tatiana Garcia Bressan, que datam de 23 de outubro de 2018 a 31 de março de 2020. Essa funcionária teria trabalhado com o magistrado do STF entre julho de 2017 e janeiro de 2019. A ex-estagiária é que teria tomado a iniciativa de buscar contato com o blogueiro, mostrando interesse em trabalhar no gabinete da deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Sabendo da função que Tatiana desempenhava no Supremo, Alan sugere, abre aspas, fique como nossa informante lá, fecha aspas, obtendo como resposta um, abre aspas, será uma honra, estou lá, fecha aspas. Nessa mesma conversa, o bolsonarista questiona o que a ex-estagiária via de mais espantoso no gabinete do ministro. Ela então diz que, abre aspas, eles decidem o que querem e como querem, fecha aspas, e completa, abre aspas, algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga para o ministro. Fecha aspas. Agora, um diálogo estarrecedor entre os dois teria se dado quando a ex-estagiária de Lewandowski apontou que o general Eduardo Vilas Boas, aquele mesmo que ameaçou o Supremo Tribunal Federal antes da votação de um habeas corpus do ex-presidente Lula, que poderia colocá-lo de volta na disputa presidencial à época, abre aspas, tem trânsito com quase todos os ministros, fecha aspas. Tatiana teria citado também o episódio em que o militar teria indicado um outro general para assessorar o ministro Dias Toffoli na presidência da Corte em 2018. Esse senhor é nada mais nada menos que Fernando Azevedo e Silva, que foi ministro da Defesa até o último mês de março no governo Bolsonaro. A ex-estagiária grifa, inclusive, que Toffoli não falava mais em ditadura, mas em movimento de 64. Os envolvidos, evidentemente, negaram as acusações, mas esse caso deixa uma coisa muito clara.
A influência do bolsonarismo no STF, seja por intermédio de informantes, seja na relação do general Vilas Boas, citado por Bolsonaro no discurso de posse como um dos responsáveis pela sua vitória eleitoral com os magistrados. A cada dia que passa, a cada revelação que surge, a nossa república mostra-se ainda mais apodrecida. Eu sinto o cheiro daqui. E vocês, ouvintes? A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e secretário do ISER Assessoria, Ivo Lesbopan. Ivo Lesbopan, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Ivo, muito obrigado por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Ivo, o tempo vai passando, o fim de ano se aproxima e não há sequer um horizonte de melhora da situação econômica e social do nosso país. O empobrecimento dos brasileiros alcança níveis alarmantes. As pessoas disputam ossos no lixo. A inflação, ao que tudo indica, voltará à casa dos 2 dígitos no ano, agora no mês de setembro. E o governo federal nada faz para que as pessoas tenham um mínimo de esperança de uma mudança de cenário. Qual é a avaliação que você faz, Ivo, desse momento complicado, com um presidente que, apesar de ter baixado a bola em relação àquelas ameaças contra a democracia, não tem a menor condição de liderar o país para que ele saia dessas crises múltiplas que vem atravessando? Veja bem, este é um governo que não governa. Ele não está interessado em governar. Diante dos problemas principais pelos quais a sociedade está passando, você citou a fome, o desemprego, a inflação, nós temos 19 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, quer dizer, em situação de fome. Nós temos desemprego, 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados. O que faz o governo? Um governo normal tomaria cada um desses problemas e reuniria comissões para debater quais as medidas que nós devemos tomar para enfrentar esses problemas. Como é que vamos reduzir a fome no Brasil? Como é que nós vamos produzir alimentos, entregar alimentos para a população que está passando fome? Nós somos o primeiro ou segundo maior país exportador de alimentos do mundo. Como é que tem sentido ter fome no Brasil?
esse governo não se reúne, não aborda essas questões fundamentais. Inclusive a inflação de alimentos que atinge justamente os mais pobres, né? Arroz, feijão, gás de cozinha e assim por diante. Não se pode dizer que esse governo não tem recursos. Nós temos aí um orçamento secreto usado unicamente para comprar os votos de parlamentares, mais de 20 bilhões de reais. Isso devia ser suspenso, interrompido, porque isso é um escândalo no momento que nós temos necessidades. Uma das coisas que dificulta a utilização de recursos por parte do governo é a lei do teto de gastos, que reduz os gastos em saúde, educação e assistência para os próximos 20 anos, quer dizer, entre 2016 e 2036, haverá redução de gastos nessas áreas ano a ano. Como é que se pode reduzir gastos em saúde, em assistência social, em educação, em plena pandemia, em pleno momento em que a maior parte dos países do mundo estão investindo mais recursos para sustentar a sociedade, para garantir o emprego, para garantir a alimentação, para garantir condições de vida para a sua população. É um governo que não governa, é um governo de guerra, que está o tempo todo preocupado em dar um golpe. Neste momento, depois do recuo que ele deu após os atos que ele organizou no dia 7 de setembro, ele não tem falado mais de golpe, mas nós sabemos que isso é temporário, porque o tempo todo esse governo está preparando um golpe ou ameaçando dar um golpe. Seja de fechar o STF, o Supremo Tribunal Federal, seja de fechar o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, fechar o Congresso, não reconhecer eleições e assim por diante. E está sempre preparando o caminho para melar as eleições de 2022. É um governo de necropolítica, isto é, política voltada para a morte e não para a vida. Não é à toa que nós chegamos a praticamente 600 mil mortes com essa pandemia. Isso precisa absolutamente ser mudado e não se pode argumentar que é falta de recursos. O Brasil tem recursos suficientes. É bom lembrar que em março de 2020, quando se reconheceu oficialmente a pandemia no Brasil, o governo separou 1 bilhão e 200 milhões de reais para os bancos, para o setor financeiro. Não há falta de recursos no Brasil. É preciso suspender definitivamente esse teto de gastos, que é usado como argumento para não se aplicar mais recursos, inclusive no auxílio emergencial, inclusive no Bolsa Família, ou nesse novo programa que eles querem iniciar. Quer dizer, a preocupação em relação à situação do povo que está passando fome e passando necessidade é secundária em relação a manter uma lei que só o Brasil tem, 20 anos de manutenção de um teto de gastos que corta gastos em saúde, educação e assistência social, entre outras coisas. Eu falava em esperança há pouco, Ivo, e eu acho que uma delas repousa justamente sobre essa CPI da pandemia, que está em fase final de trabalhos lá no Senado. O relator da comissão, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já avisou que pedirá o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, ainda que não tenha dito nada em relação a quais crimes ele será implicado. Você confia, Ivo, que a CPI possa produzir provas irrefutáveis que levem à aceitação de denúncia contra o ex-capitão, mesmo com Augusto Aras tendo de ratificar uma eventual ação? Qual é o sentimento que você tem a respeito dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, Ivo, que investiga os crimes cometidos durante a pandemia por agentes públicos e privados? A minha avaliação da atuação da CPI é extremamente positiva. Se nós temos vacinação atualmente no Brasil e está avançando e conseguindo reduzir o número de casos de contaminação e o número de óbitos, por duas razões principais. Em primeiro lugar, a iniciativa do governo de São Paulo de propor a vacinação a partir já de janeiro de 2021, o que levou o governo federal a apressar o processo
o começo do processo de vacinação no Brasil e a CPI da Covid, porque essa CPI da pandemia obrigou o governo a se confrontar com a falta de vacina, isso divulgado publicamente, que o governo não estava investindo na vacinação da população e fez o governo se mexer, fez o governo governar um pouco, né, pelo menos em relação à questão da obtenção das vacinas e a distribuição das vacinas por todo o país. Além disso, a CPI mostrou que o Ministério da Saúde, o governo, não era propriamente incompetente. Apostava na cura por medicamentos ineficazes, o que é uma questão de charlatanismo, e também para obter lucros, e buscava vacinas não para sua eficácia, por sua eficácia, mas para fazer negócios. Fazia propaganda mentirosa e experimentação em cobaias humanas. A gente viu isso no caso da Prevent Senior, viu isso no caso do Amazonas, com esses medicamentos que são considerados de tratamento precoce, cloroquina, ivermectina, ozônio, etc., e tiveram resultados lamentáveis. Isso foi evidenciado pela CPI da pandemia. Então, nós devemos a ela também o conhecimento do que estava sendo feito no Ministério da Saúde, que não era buscar vacinas eficazes para a população, mas vacinas que pudessem oferecer alguma forma de propina para os que estavam participando na sua negociação. O resultado do conjunto da ação do Ministério da Saúde apoiado por este governo, dirigido, na verdade, por esse governo, é uma quantidade de mortes impressionante que poderiam ser evitadas. Se calcula que pelo menos 70% a 80% das mortes que nós temos, quer dizer, 450 mil mortes em 600 mil poderiam ter sido evitadas, e isso foi demonstrado pela CPI da pandemia. O governo não apenas foi negligente, ele agiu, na verdade, em conformação com o vírus. Ele ajudou o vírus a se espalhar. Uma pergunta que não quer calar, Ivo, a respeito de todos esses casos de corrupção no governo é a seguinte: onde estavam os órgãos de controle para fiscalizar esses contratos cheios de irregularidades? Onde estava a Controladoria Geral da União, o próprio Tribunal de Contas da União? Por que esses órgãos não fiscalizaram de maneira devida essas negociações, Ivo? Por mais que os contratos tenham se dado em regime de urgência por conta da pandemia, esse pessoal está lidando com dinheiro público. O que nós temos visto em relação a este governo é que este não é um governo de construção. Este é um governo de destruição. Destruição, inclusive, da fiscalização, para que ele, executivo, possa fazer o que bem quiser. Nós vimos isso em relação ao controle que ele estabeleceu, a pessoa que ele colocou na Procuradoria-Geral da República é para impedir que haja processos contra o presidente, para impedir que haja processos contra o governo, que até agora não tomou nenhuma medida para barrar esse processo de destruição. A Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União agora estão começando a se mexer devagarzinho, e de forma lenta, mas pelo menos estão começando a se mexer. Mas lembra que logo no começo do governo, a primeira coisa que o presidente Bolsonaro fez foi afastar um agente do IBAMA que o havia multado tempos atrás, quando ele estava pescando numa área onde era proibido por controle ambiental. Então, ele não tem interesse na fiscalização, ele tem interesse em reduzir a fiscalização. A gente viu isso em relação às armas também, quando quis aprovar uma lei que dificultava acompanhar onde é que estavam sendo distribuídas as munições. Felizmente não passou, mas ele toda hora está tentando passar leis que facilitem a aquisição de armas e dificultem o acompanhamento da distribuição das munições no país. Governo de destruição da fiscalização, mas governo de destruição também das políticas públicas.
A gente lembra de uma frase que foi dita pelo presidente quando ele visita os Estados Unidos no terceiro mês de governo, em março de 2019, quando ele, respondendo numa entrevista, ele disse: antes de construir, vai ter de destruir muita coisa, vai ter de desconstruir muita coisa. E isso é o que nós temos visto. Ele colocou nos vários ministérios que deveriam realizar políticas públicas. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, na verdade, é um ministério antiambiental. Foi a partir desse ministério que se aumentou o desmatamento na Amazônia, aumentaram as queimadas, com a facilitação e a não fiscalização. Lembre-se que ele tirou um cientista que estava à cabeça do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelando os dados sobre desmatamento e queimadas, exatamente porque esse instituto estava revelando o que estava acontecendo em termos de destruição da Amazônia. O Brasil é conhecido no mundo inteiro como um país que não dá importância à Amazônia, que permite que esse bioma seja destruído. Destruição da política de saúde, como a gente viu, nos 10 meses que o general Pazuello ficou, foram retirados os técnicos que eram especialistas, experientes na questão do Programa Nacional de Imunização, e foram colocados militares que não tinham a mínima competência e capacidade para fazer isso. Nós vimos o que aconteceu com a saúde na pandemia. Se deixou o país ser tomado pelo vírus e se lutou contra as medidas que podiam impedir esse vírus de se espalhar. As medidas restritivas, nós não chegamos a ter lockdown, exceto em algumas cidades, mas as poucas medidas restritivas que foram feitas pelos governos estaduais e municipais, houve uma campanha sistemática do governo contra elas. Então, destruição da saúde, destruição da educação. O que se pode dizer de positivo desse governo em relação às políticas públicas? Em relação à fiscalização, em relação à assistência social, também o desmonte do que vinha sendo feito em termos de política social no país inteiro. Agora, essa dificuldade de conseguir recursos para aumentar o auxílio emergencial, ou aumentar o auxílio para as pessoas mais pobres ou mais vulneráveis, isso é uma dificuldade que o governo tem, porque ele está voltado principalmente para atender os interesses dos grandes. Por falar em CPI, um dos episódios mais escandalosos que a comissão descobriu foi esse envolvimento da operadora de saúde Prevent Senior, que teria um pacto com o governo federal pela utilização daquele tratamento precoce contra o coronavírus, com o tal do kit Covid. Teria ocultado mortes em um teste irregular com pacientes que não autorizaram esses estudos, algo semelhante ao que se fazia em campos de concentração nazistas na Alemanha, Ivo. Agora surgiu um outro caso, o da operadora Hapvida, que também teria recomendado o tratamento com cloroquina e afins. Que tipo de coisa move esse pessoal, Ivo, que trata a vida humana como um negócio? Como alguém disse relativamente a essas revelações da CPI, da pandemia, este não é simplesmente um governo negacionista, é um governo negocionista. Ele fez do Ministério da Saúde um lugar de negócios para obter vacinas que pudessem oferecer propina, e vacinas com menos eficiência, com menos eficácia que as vacinas que estavam disponíveis, como ele deixou por vários meses de responder às mensagens da empresa Pfizer para conseguir para distribuir vacinas no Brasil. Nós estaríamos muito adiantados se eles tivessem feito essa negociação das vacinas no segundo semestre de 2020. Talvez fôssemos países mais avançados em termos de vacinação. Do que esses casos revelam são os escândalos que nós não imaginávamos que a CPI iria descobrir. Imaginávamos que a CPI ia comprovar que o governo não fez nada para distribuir vacinas para a população, não fez nada para enfrentar o vírus, para aumentar a capacidade de governos estaduais e municipais de praticar medidas restritivas para dificultar o espalhamento do vírus. Mas descobrimos escândalos de negócios em operadoras de saúde,
em hospitais onde se fazia a experimentação com esse tratamento precoce, com esses medicamentos que se sabem, está provado cientificamente que são ineficazes para a Covid, e que o presidente continua falando bem deles, publicamente. Esses escândalos se parecem sim, como você falou, com as experimentações que houve em campos de concentração nazistas, porque o interesse não era na melhora da saúde das pessoas que estavam sendo atendidas, mas era para conseguir mais lucros com esses tratamentos que eles faziam, sem serem fiscalizados. Isso é que é o maior escândalo que nós vimos revelados por essa CPI, que nós não imaginávamos que chegasse a esse ponto. Eu queria falar agora, Ivo, sobre um outro escândalo que atinge esse governo, que é esse envolvendo a existência de empresas offshore em paraísos fiscais que têm como sócios o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ambos foram convidados a prestar esclarecimentos sobre o caso à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ainda que não haja nenhum crime no fato de eles levarem o dinheiro para paraísos fiscais, já que tudo foi declarado às autoridades brasileiras, há um claro conflito de interesses em um negócio como esse, Ivo, já que eles podem atuar em benefício próprio, tanto que desde 2019 a variação da cotação do dólar já fez a offshore do posto Ipiranga do Bolsonaro valorizar 14 milhões de reais. Qual é a análise que você faz, Ivo, sobre esse escândalo revelado pela Pandora Papers? Por que o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto ainda não foram defenestrados dos seus cargos? Este é mais um escândalo do governo Bolsonaro. Nós temos ataques à saúde por parte do Ministério da Saúde, que não coordena uma campanha nacional para evitar o vírus que ele se espalhe. Nós temos um ministro da Economia e um presidente do Banco Central que tem offshore, ou seja, tem empresas ou contas que são livres de impostos, estão no exterior porque são livres de impostos, cujo único e fundamental objetivo é não pagar impostos. Já os especialistas já disseram que isso não é ilegal no Brasil, né? Você pode ter uma offshore. O que você não pode é ter um funcionário público, um gestor público que pode tomar decisões que afetem os seus bens que estão no exterior, nessas offshore, através de medidas que ele tome na sua pasta, seja como ministro da Economia, seja como presidente do Banco Central. O ministro da Economia acompanha a alta do dólar. Se o dólar fica mais alto, os seus ativos no exterior valem mais. Então, como se revelou de anteontem para ontem, o ministro ganhou mais de 280 mil na sua conta pelo simples aumento de 0,03 centavos de dólar no valor do dólar. Então, o que não pode é gestor público, funcionário público, cujas decisões afetem essas atividades financeiras no exterior, não podem ter offshore. Uma pessoa comum pode ter offshore, mas não um gestor público que tem capacidade de decisão, que tem poder de decisão sobre a economia e, portanto, sobre esses ativos financeiros. Seria preciso, já que o governo está pensando em fazer uma reforma tributária, está propondo uma reforma tributária, que se proibissem que as pessoas colocassem seus bens no exterior para fugir aos impostos. Essa é uma coisa que o G20 há anos está tentando regular, a história dos paraísos fiscais, que é onde os mais ricos do mundo, 1% mais rico do mundo, colocam seus bens para escapar dos impostos dos seus países. É óbvio que isso é uma evasão fiscal, é gente fugindo dos impostos. Para isso deveria servir a reforma tributária para atingir os ricos, que uma boa parte do que eles ganham, a maior parte do que eles ganham, está fora de taxação. Será que esse pessoal não tem a menor consideração pelo conceito de ética pública, Ivo? Isso se não se resume a quem está envolvido nesse tipo de prática. A própria imprensa coloca panos quentes nesses casos que envolvem figuras ligadas ao ultraliberalismo. E parece que há uma espécie de complacência, a tal da indignação seletiva.
Se fosse nos governos do PT um episódio como esse, Ivo, eu tenho certeza que a reação da mídia dominante seria bem diferente. Essa questão da ética pública não está no horizonte deles. Não há a mínima consideração, como você falou, pela questão da ética pública. A gente tem visto a Operação Lava Jato, supostamente foi a maior operação contra a corrupção na história do Brasil. Na verdade, visou fundamentalmente um partido político, o PT, Partido dos Trabalhadores, e suas maiores lideranças, especialmente Lula e Dilma, seja para impedir que continuasse a governar, seja para impedir que Lula participasse da eleição de 2018. A Operação Lava Jato não foi uma operação judicial, foi uma operação política para afastamento de adversários políticos. Como os processos mostraram, depois processos julgados no STF, mostraram que houve envolvimento direto do juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, junto com os procuradores para condenarem Lula. Então, essa questão da ética está fora do seu horizonte. E quando a gente vê a reação fraca da mídia, a mídia tem mesmo conceito, a mesma cabeça neoliberal desses governantes. Embora sejam críticos ao Bolsonaro, aprovaram a lei do teto dos gastos, que corta gastos de saúde, educação, assistência social e outras áreas. Aprovaram a reforma trabalhista, que de reforma não tem nada, porque é uma contra-reforma que tira direitos dos trabalhadores e favorece aos que já têm muitos direitos. Aprovaram a reforma da Previdência, que dificultou a aposentadoria dos mais pobres, dos vulneráveis e assim por diante. Eles apoiam o governo Bolsonaro enquanto ele oferecer reformas, como eles chamam, mudanças legislativas, mudanças da Constituição, que possibilitem aos mais ricos ganhar mais e não favoreçam a grande maioria da população vulnerável, pobre, como nós vemos atualmente. Um governo que não faz as políticas que deveria fazer para enfrentar a fome, a inflação alta, o desemprego e assim por diante. A mídia atualmente critica o governo Bolsonaro, mas apoia essas reformas que, na verdade, são retrocessos nos direitos do povo brasileiro. E um dos exemplos evidentes dessa postura pouco crítica da grande mídia se vê agora em relação à inflação e à alta da taxa de juros. O Banco Central, o Comitê de Política Monetária, está decidindo a cada mês aumentar um pouco mais a taxa de juros, supostamente para combater a inflação. Ora, os especialistas independentes dizem que o aumento da taxa de juros não atinge, não mexe, não tem efeito sobre a inflação que nós estamos tendo atualmente. E, no entanto, a mídia não fala nada disso. Acompanha, dizendo que está havendo alta da taxa de juros, justifica dizendo que é para combater a inflação, quando se sabe perfeitamente, os estudiosos sabem, os economistas sabem, que não terá efeito sobre a inflação. No entanto, tem efeito direto sobre a economia e sobre o emprego, quer dizer, torna mais difícil gerar emprego no país. Agora, Ivo, na semana passada houve aqueles atos pelo Fora Bolsonaro, mais uma vez liderados pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais. O povo voltou às ruas exigindo a saída do cargo desse genocida que comanda o país. Os protestos não tiveram a participação que os idealizadores esperavam. Inclusive, houve algumas críticas se referindo aos atos como esvaziados para o momento que o país atravessa. Você também compartilha desse tipo de análise, Ivo? Por que o tal do campo democrático não consegue reunir tanta gente como o bolsonarismo fez no 7 de setembro? Os atos de 7 de setembro organizados pelo governo Bolsonaro, com apoio de todas as possibilidades que tem o presidente da República de divulgar mensagens para a nação, foi preparado durante 2 meses, com apoio também de muitos recursos inclusive empresariais, com apoio de redes sociais
das redes sociais onde eles atuam, com o transporte em ônibus de pessoas que vieram de outras cidades para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Então, foram atos preparados e centrados em determinadas grandes capitais para juntar muita gente. De fato, tiveram muita gente, não todas o tanto de pessoas que eles imaginavam, mas tiveram bastante gente. Os atos fora Bolsonaro são atos que não têm recursos grandes para fazer esses atos, não dependem de caravanas, de transporte em ônibus e assim por diante. São atos feitos com as pessoas do lugar, com as pessoas daquela cidade, daquela localidade. Então, sempre é mais difícil do que atos que têm a divulgação que a palavra de um presidente tem pela mídia ampla, pela grande mídia. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo, sempre vai ser mais difícil juntar um grupo grande de participantes. Mesmo assim, houve atos, manifestações em inúmeras cidades do país, mais de 250 cidades no Brasil e 18 no exterior. E esse é um processo que vai crescendo, quer dizer, que depende de ser um processo continuado, que não se interrompa. Eu venho defendendo há muito tempo que, antes das eleições de 2021, nós temos o governo Bolsonaro, que é um governo de destruição, que quanto mais dura no poder, mais está destruindo as políticas públicas no Brasil, mais está destruindo a riqueza que o Brasil tem. Esse governo precisa ser interrompido. Para que isso ocorra, é preciso que se juntem todos os que estão em desacordo com o governo Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro. Pessoas, grupos que têm posições políticas diferentes, projetos de sociedade diferentes, mas que têm oposição ao governo Bolsonaro, devem se unir no fora Bolsonaro. Isso é prévio às eleições de 2022. Para as eleições, cada grupo, cada partido ou grupo de partidos terá seu próprio projeto, terá seus próprios candidatos com posições diferentes, mas em relação ao governo Bolsonaro é preciso se unir, porque o governo Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Esses atos, portanto, devem continuar e devem crescer. E eu acredito que eles hão de crescer, porque nós temos visto nas pesquisas, desde janeiro de 2021 em diante, quer dizer, do início do ano até hoje, as pesquisas dão uma crescente, uma linha ascendente de desaprovação do governo e de aprovação em queda permanente. Cada pesquisa, a cada mês, a cada pesquisa que sai, a aprovação de ótimo e bom é cada vez menor. Portanto, eu acredito que as manifestações, mobilizações em favor do fora Bolsonaro devem crescer e é importante que elas continuem a ser feitas. Eu queria terminar, Ivo, com uma análise sua para essa disputa eleitoral que foi muito antecipada no nosso país. Temos essa polarização Lula-Bolsonaro colocada, os ultraliberais tentando construir a tal da terceira via como alternativa, só que não há ninguém, ao que parece, com um apelo popular para encampar essa candidatura. Você vê alguma possibilidade fora dessa polarização que foi criada, Ivo? Essa direita dissimulada em centro consegue construir uma candidatura que tenha viabilidade eleitoral? Quanto à disputa eleitoral relativa a 2022, a gente tem que desfazer primeiro um equívoco, uma falsa polarização. Não existe uma extrema-direita representada por Bolsonaro e uma extrema-esquerda que seria representada pelo Lula. Aí só tem um extremo, que é a extrema-direita, que é o Bolsonaro, que é um risco para a democracia, que sempre declarou o seu pouco apreço pelas práticas democráticas, inclusive pelas eleições, pelo voto eletrônico e assim por diante. Sempre colocou em questão, inclusive, sua própria eleição de 2018, dizendo que teria ganho no primeiro turno, não fosse a tendenciosidade das urnas eletrônicas. Então,
A ameaça à democracia vem daí, e sempre que pode, nesse momento ele está evitando fazer ameaça à democracia, mas nós sabemos que isso não vai durar muito tempo. Por outro lado, no lado do Lula, houve a experiência já de 2 governos Lula. Ele não tentou em nenhum momento fazer passar alguma lei que lhe desse possibilidade para um terceiro mandato, então não tentou forçar a lei para continuar no poder. Os seus procuradores gerais da República foram efetivamente procuradores gerais e denunciaram, inclusive, quando as coisas se referiam a governos ou ao governo do PT. O processo do Mensalão foi julgado num governo do PT. O principal ministro do STF, relator do processo, foi o ministro Joaquim Barbosa, foi nomeado pelo governo Lula. Portanto, não houve ameaça à democracia nos governos do PT. Foram governos onde algumas políticas públicas tiveram amplo desenvolvimento, uma ampliação de seu alcance, e onde foram instaladas políticas importantes, como, por exemplo, a do Bolsa Família, de um lado, para atender os mais vulneráveis, o aumento real do salário mínimo, que foi mantido durante todo o período dos governos do PT, que foi o que mais contribuiu para uma melhor distribuição de renda nos seus governos. Por outro lado, nós temos de tomar um pouco de cuidado. As pesquisas estão dando, nesse momento, que o candidato Lula está amplamente à frente dos demais, amplamente à frente de Bolsonaro. Portanto, se a eleição fosse hoje, ele ganharia, talvez até no primeiro turno, mas com certeza no segundo. A única coisa que nós temos de estar atentos é que ainda falta 1 ano para a eleição, então muita coisa ainda pode acontecer. O presidente da República no Brasil dispõe ainda de muito poder em suas mãos. E não sabemos exatamente o que ele fará para aumentar a sua popularidade ou reduzir a taxa de desaprovação, mas sabemos que ele pode fazer várias coisas. Então nós devemos continuar lutando por um candidato que defenda a democracia, que defenda a ampliação das práticas democráticas, que defenda a ampliação da participação democrática da sociedade no governo, ampliação da participação da sociedade nas políticas públicas de saúde, educação, assistência e assim por diante, né? Retomada dos direitos trabalhistas que foram perdidos com essa reforma trabalhista, que na verdade é uma contra-reforma, porque ela retirou direitos e tornou os trabalhadores mais vulneráveis na disputa entre trabalhadores e patrões. Retomar o SUS em toda a sua amplitude, que o SUS seja plenamente o sistema único de saúde, que tenha mais recursos do que tem atualmente, que atualmente, exatamente por causa da lei do teto dos gastos estabelecida depois do golpe 16, no governo Temer, essa lei retirou recursos da saúde, da educação e da assistência, como eu já disse, e isso precisa se restabelecer plenamente. O SUS precisa ser tornado amplamente universal, ou seja, ele precisa conseguir implementar a sua universalidade. Em outras palavras, nós precisamos defender um projeto de sociedade onde haja mais direitos para os cidadãos, onde aqueles que hoje não estão contribuindo devidamente com seus impostos, haja uma participação maior dos impostos naqueles que têm mais, haja, portanto, uma tributação progressiva. Quanto mais as pessoas ganham, mais devem pagar, e não como é hoje, em que quem paga o imposto é a classe média e os pobres, os mais vulneráveis, porque o imposto sobre consumo tem uma parte mais importante no sistema tributário do que o imposto sobre a renda e o imposto sobre o patrimônio.
Então, tudo isso precisa ser defendido no nosso projeto de sociedade quando nós nos aproximamos das eleições de 2022. Ivo Lesbopan, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Muito obrigado pelo convite para participar do programa Faixa Livre. Muito obrigado aos ouvintes do Faixa Livre. Conversamos aqui com o sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e secretário do ISER Assessoria, Ivo Lesbopan. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia. Bom dia, Anderson e ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vinícius, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Vinícius, em meio a tantas notícias ruins relacionadas ao nosso país nos últimos tempos, tanto desmonte promovido pelo governo Bolsonaro, eu queria começar a nossa entrevista hoje abordando um tema mais leve, na verdade uma importante data para o povo brasileiro, para a soberania nacional, que são esses 68 anos da Petrobras que foram celebrados no último domingo, dia 3. São quase 7 décadas de um dos maiores patrimônios do nosso país, algo que vai além da empresa em si, Vinícius. Representa a história de um Brasil forte, independente, soberano, mas que vem sendo atacado nos últimos anos por seguidas gestões que entregam a nossa estatal ao capital estrangeiro. Eu queria primeiro, Vinícius, que você nos dissesse o que representa a Petrobras para uma nação que busca se colocar entre as maiores potências mundiais, autossuficiente na produção de energia. Qual é a importância da estatal para o nosso país, Vinícius? Anderson, independência energética, autossuficiência são condições para o desenvolvimento independente e soberano. Significa o maior potencial industrial, desenvolvimento tecnológico, maior potencial de emprego e renda para a população, maior qualidade desses postos de trabalho, né? Então nós temos bastante claro a importância na Petrobras cumprindo esse papel no país, também pelo seu peso na economia nacional. No PIB do Rio de Janeiro representa cerca de 30% do PIB só do estado do Rio de Janeiro. No PIB nacional, nós já tivemos números de 13%, né, representando 13% do PIB nacional, né? Para você ver, a cada real investido pela Petrobras, né, nós temos adicionados mais R$3 à economia nacional, né? Então tem um papel fundamental a garantia de independência energética pela própria produção da Petrobras, né? Bem como tudo que daí deriva, né? Para a gente ver o quão importante, né, e peso tem a Petrobras, os investimentos dela em pesquisa e desenvolvimento nos próprios negócios são maiores que todo o investimento que o CNPq faz em todos os campos de pesquisa, né? Então nós temos esse papel de indutor do desenvolvimento nacional e de base para que a gente tenha também esse maior potencial industrial realizado, né? A gente sabe que com maior disponibilidade de energia, maior nós temos, vamos dizer, também uma vinculação aos índices de qualidade de vida da população, bem como a essa capacidade industrial. Então é fundamental, e nós temos essa vantagem competitiva em relação a outros países no mundo, de poder ter independência energética, autossuficiência e poder ter um projeto independente, soberano de país.
até agora nós só tivemos governos de subserviência, que não implementaram de fato uma política para que a gente tenha esse rumo de desenvolvimento independente e soberano, a fim de garantir à nossa população a apropriação das riquezas criadas a partir de investimento público e dos nossos centros de pesquisas públicos também, né? Sejam das estatais, sejam das universidades, né? Que garantiram também, ao longo desses 68 anos de Petrobras, o seu desenvolvimento para ela chegar na pujança que está e para ela ser premiada internacionalmente, né, pela sua capacidade, competência técnica na exploração nas águas profundas, em águas profundas e ultraprofundas. Então é importantíssimo o papel que a Petrobras cumpre, né, nesse sentido. Justamente para comemorar o aniversário da Petrobras, Vinícius, vocês do Sindipetro realizaram atos na última sexta-feira em frente ao Centro Empresarial Senado Petrobras, o histórico edifício Edicem, e também no SEMPES, com o objetivo de conscientizar a população e os próprios petroleiros sobre os malefícios da privatização da estatal, sobre o retorno ao trabalho presencial e também sobre esse aumento do preço do gás de cozinha e da gasolina, que impacta diretamente a população mais pobre. Como é que foram esses atos, Vinícius? Eles atingiram os objetivos que vocês esperavam? Conta aqui pra gente, por favor. Anderson, nós programamos esses atos para marcar uma posição, né? Seja pelo aniversário da Petrobras que viria no domingo, né? Que ocorreu no domingo passado, seja pelo retorno de parcela dos trabalhadores ao trabalho presencial, mesmo sem haver um motivo lógico e necessário para esse retorno, motivo de negócio, né? Porque as pessoas estão bem trabalhando e entregando no teletrabalho e não precisava as expor ao transporte público, a toda possibilidade potencial de contaminação, adoecimento e morte que existe na pandemia que nós estamos vivendo, né? Mesmo com a melhora dos índices agora, inclusive no Rio de Janeiro, né? Mas do ponto de vista dos trabalhadores, em sua grande maioria, eles estão rechaçando essa postura e essa política negacionista da direção da Petrobras. Então nós fizemos esses atos para marcar essa posição, né, em frente ao edifício Senado, né, que é um edifício sem janelas, fechado, com ar-condicionado central, né, com potencial bastante grande de contaminação a partir desse próprio ar-condicionado central, né. Então, até essa luta que nós temos feito em relação à garantia do teletrabalho em pandemia e a melhoria das condições do trabalho para o trabalho presencial e também do teletrabalho já vem desde o início da pandemia. Nós conseguimos decisões liminares favoráveis, derrotando a Petrobras em algumas das suas políticas, bem como em relação a esse retorno que a gente exigia uma negociação, né, e a Petrobras não o fez. E por força de decisão judicial, ela teve que modificar o planejamento dela, né? Ficou proibido o retorno de pessoas de grupo de risco, com deficiência, sem ciclo vacinal completo, né, independente de decisão gerencial, né? Ela ficou obrigada a implementar um modelo híbrido de até 2 dias de trabalho presencial. Ela queria colocar mais. Ela ficou obrigada, como não estava definido por ainda, né, a oferecer as máscaras de proteção individual, né? Então tem muito das coisas que a gente estava em batalha com a Petrobras, a decisão judicial honrou os trabalhadores, né? E os planos da Petrobras estão limitados, pelo menos em parte, né, tendo que assumir algumas responsabilidades nesse momento pelo retorno, né? Espero que não venha a assumir
responsabilidades, né, que não haja o adoecimento e a morte de companheiros por essa decisão política da direção da Petrobras. Bem como os atos que a gente fez no SEMPES, eles estão dentro da nossa campanha de solidariedade petroleira, né, que a gente tem oferecido e feito junto a comunidades carentes no Rio de Janeiro, né, tanto na questão da distribuição de gás subsidiado, né, bem como de cestas básicas. Eu acho que essa política é bastante vitoriosa do ponto de vista da aproximação do Sindipetro com as comunidades e da definição que há possibilidade de outra política, de derrotar a política de paridade de importação, para que haja preços justos nos combustíveis e no gás de cozinha, né? Então acho que a gente já vem combatendo as políticas do governo, né? E denunciando essas políticas, tanto a partir do programa de solidariedade do Sindipetro Rio de Janeiro, né? Solidariedade Petroleira, quanto das ações que a gente tem feito no âmbito da FNP nacionalmente, que a gente até fez um dia nacional do gás com o mesmo tipo de campanha, né? Com subsídio do gás, denunciando essa política de paridade de importação, que é uma alavanca dos preços altos e da privatização da Petrobras. Aproveitando a deixa, Anderson, eu coloco aqui também a necessidade que a sociedade nos ajude aí a financiar essa campanha Solidariedade Petroleira, né? Para que a gente faça essa denúncia em relação aos preços altos e também provenha cestas básicas para as comunidades carentes nesse momento de pandemia e de alto desemprego, né? Então eu solicito, né, que façam doações no seguinte Pix: solidariedade@sindipetro.org.br, para fortalecer essa campanha petroleira, né, de denúncia dessa política de paridade de importação, que coloca um preço fake contra os brasileiros, né, considerando como se os nossos combustíveis fossem todos importados e não produzidos por brasileiros que ganham em real e por boa parte da produção que tem custo em real, né? E nós estamos pagando a variação do dólar e a variação do petróleo internacional, adicionado das taxas e dos custos de importação, como se eles houvessem, e simplesmente eles não existem, né? Mas é essa definição de preço que o governo federal de Bolsonaro, Temer, colocaram anteriormente como definição em posição contra a Petrobras e contra a população do país, né? Então a gente solicita doações nesse sentido, né, no Pix solidariedade@sindipetro.org.br, para a gente aprofundar essa campanha de doação de cestas básicas e da campanha vinculada, né, de oferta de gás de cozinha subsidiado, né, nas comunidades. É isso. Mas, Vinícius, do ponto de vista dos interesses do país, esse ataque à Petrobras implementado pelo governo federal é algo absolutamente criminoso. Aliás, atualmente o presidente da estatal é um militar, o general Silvio Luna, e a turma das Forças Armadas vivia se dizendo nacionalista. Dá para entender por que essa mudança de rumos dos militares, anuindo a essa estratégia entreguista e, principalmente, os motivos pelos quais há essa privatização fracionada da nossa maior empresa, Vinícius. Nós já debatemos esse tema há tempos aqui no programa, mas parece que a cada dia que passa fica mais difícil entender. Anderson, o papel histórico dos militares, até mesmo dentro da Petrobras, é de entreguismo, é de corrupção, né? O papel que eles cumpriram, por exemplo, quando da implantação dos polos petroquímicos de Camaçari, eles instituíram aquelas parcerias público-privadas, com capital internacional, nacional, e utilizando toda a competência técnica das nossas universidades, das nossas estatais, e entregando de fato, né, boa parte do controle dos complexos petroquímicos do país na mão dos empreiteiros e dos grupos privados que a gente viu desde lá
né, como ficou comprovado pela própria fala do Emílio Odebrecht, falando que sempre foi assim, né? Então, vamos dizer, eles instituíram boa parte dessas empreiteiras no rastro da ditadura militar, cresceram com muita corrupção, né? E depois a gente viu culminar a própria entrega do setor petroquímico a essas mesmas empresas que lá foram convidadas a participar nessas parcerias, entre aspas, né? Em que o Estado financiava tudo, corria o risco, e depois que o negócio estava estabelecido, no desenvolvimento dos governos Sarney e Collor, eles tomaram esses negócios da própria Petrobras, né? O controle dessas empresas. Então o papel que os militares cumprem é esse, é de destruição e entrega do patrimônio nacional, e agora nós vemos mais de 6 mil militares indicados nos vários campos do governo, e nós vemos toda a destruição que eles estão promovendo, né? No campo da saúde, vimos lá a corrupção com a vacina, o atraso na compra, que representa milhares de mortes, né? Se tivesse a gestão no nível médio que houve no mundo, a informação é de que morreriam menos 400 mil pessoas, né? Então tem uma responsabilidade do governo e da gestão militar, né, sobre o falecimento de 400 mil pessoas na própria pandemia, né? Então não há limite para esse pessoal. Não existe patriotismo nenhum por parte deles. Eles estão atrás do dinheiro, né? Nós vemos aí o Lula Silva ganhando os 260 mil, né, reais. Vimos o Castelo Branco anteriormente definindo essa política de premiação à própria alta gerência, né? Então eles estão procurando, o governo da boquinha, né? E está se verificando, se constatando, a partir do que ocorreu no Ministério da Saúde, toda a corrupção que eles têm promovido. Nós esperamos que apareça outras mais. Já vimos essa vinculada ao Ministério da Economia do Paulo Guedes, com dinheiro offshore, e o próprio presidente do Banco Central também com conta offshore, né? O que é uma contradição explícita aí do papel que eles têm que cumprir, né? Então é isso, né? O papel que eles cumpriram não foi diferente do que eles estão cumprindo agora. Um desses ataques à Petrobras, Vinícius, e que agora preocupa até mesmo ambientalistas, fica concentrado por esse leilão de exploração de petróleo, marcado para hoje, em áreas próximas do arquipélago de Fernando de Noronha, uma zona de proteção ambiental importante para o Brasil. A Agência Nacional de Petróleo oferece ao mercado 92 áreas para exploração de petróleo e gás. 14 desses blocos estariam em uma região descrita pelos estudiosos como um oásis de vida no Oceano Atlântico. O que é que vocês do Sintipetro, Vinícius, pensam a respeito de mais esse leilão de blocos de exploração de petróleo e gás no nosso país? O que é que ele representa, ainda mais nessa região próxima a Fernando de Noronha? Primeiro, Anderson, é bastante sintomático que somente 9 empresas se inscreveram para esse leilão e que elas só poderão dar lances para áreas em que já tiverem pago taxa de participação e feito um aporte da respectiva garantia. Então, concorrência nesse leilão, eu acho que nós não vamos ver novamente. O que nós temos dito desses leilões, né? Eles têm sido realizados ao longo desse último período por governos de corrupção, né? Nós não chancelamos nenhum resultado desses leilões. Ao longo desse último período, todos os governos estão enrolados em propinas, né? E vinculados a negócios internacionais nada republicanos, né? E a gente tem visto cada vez mais se comprovar estas relações, más relações, ao longo da história. É só procurar e ter alguma investigação que se consegue um liame de causa e efeito dessa corrupção aprofundada, seja da continuidade dos leilões ou do aprofundamento dos mesmos, e ainda
de leilões que de fato não concretizam qualquer concorrência de fato, né? Então o nome leilão não cabe nem ao que está ocorrendo no Brasil, porque volta e meia só existe um lance para cada campo, né? E aí a gente está vendo, ou existe uma pré-coordenação entre as empresas, né? Ou uma estratégia definida entre elas também, de falar, não vamos concorrer aqui, vamos dar o preço mínimo para os negócios e os campos estão sendo colocados à venda, né? Quanto à questão ambiental, né? Nós temos que tomar bastante cuidado. Nós já vimos a própria Chevron na bacia de Campos, causando um dano ambiental gigantesco, né? E a nossa legislação, por exemplo, cobrando uma multa que não chega a R$ 1 bilhão, chegou acho a 50 milhões de reais, o que é bastante pouco frente ao dano cometido pela empresa naquele acidente, né? E que se verificou que ela não teve se dedicou aos padrões de segurança, que, por exemplo, a Petrobras estatal se obriga a fazer, né? Então tem uma condição de risco bastante importante nesse sentido, que nem a legislação brasileira está preparada para, havendo um acidente ambiental, definir uma multa correspondente ao dano que essa empresa cometeu. E se ainda próxima a uma pérola como Fernando de Noronha, né, ou mesmo o Parque das Baleias, toda essa região, nós temos que tomar mais cuidado ainda. E se for vendida para uma dessas empresas privadas, nós sabemos o risco que está colocado também a essas áreas que sofrerão um impacto ambiental bastante grande se houver um acidente de derramamento de óleo na região, né? Nós combatemos todo esse entreguismo, seja dos leilões, né? Sempre, desde sempre, né? Seja das parcerias público-privadas da ditadura militar, que culminou na tomada do setor petroquímico por grupos privados e de corrupção nas eras de Sarney e Collor, que engendraram o clientelismo com os usineiros, seja contra o marco da quebra do monopólio do petróleo e venda de ações da Petrobras por FHC, seja o atual modelo competitivo de leilões do pré-sal de Lula ou o próprio leilão do campo de Libra de Dilma, tendo um dos vencedores a Shell, sejam os muitos leilões do pré-sal de Temer, seja agora o aprofundamento e aceleração do desmantelamento da Petrobras como empresa integrada de energia no governo Bolsonaro, bem como os leilões de petróleo que ele segue a fazer. E vocês da FNP, Vinícius, entraram com algum tipo de ação na tentativa de interromper mais esse crime contra a nossa soberania e também contra o nosso meio ambiente que esse leilão representa? Anderson, as experiências anteriores se demonstraram infrutíferas nesse campo jurídico, né? É importante que se faça também essa disputa, mas também é importante que se avalie o que as reiteradas decisões podem vir a consolidar contra o movimento e em apoio ao saque dos leilões, né? A FNP tem ações contra o plano de privatização e desinvestimento da Petrobras, né? Conquistando liminares que fizeram atrasar o plano de privatização desde o governo Temer, né? E tem questões bastante simbólicas denunciadas nessas ações que eu acho que darão frutos no futuro, né? Porque, por exemplo, a venda da própria NTS, a empresa de gasodutos e oleodutos, é bastante escandalosa do ponto de vista econômico-financeiro, né? Que a Petrobras recebeu pela venda o que vai pagar de aluguel em 4 a 6 anos, né? Então tem alguns negócios
mais do que de pai para filho, que foram feitos nesse programa de privatizações e desinvestimentos. E a avaliação é que a venda de alguns negócios se dá a preço vil em lesão ao patrimônio da Petrobras. E isso, vamos dizer assim, está em debate e avaliação do judiciário, né? Evoluindo aí nas várias instâncias para ser julgado essas questões. Então nós temos esses embates, fazemos esses embates, mas também avaliamos as batalhas que nós podemos consolidar e vencer e aquelas que podem estar consolidando posições contrárias ao conjunto do movimento e dos interesses do povo brasileiro, né? E nós tomamos esse cuidado também na hora de fazer a batalha também no campo jurídico, né? Um dos temas mais em voga no país nesse momento, Vinícius, é essa discussão em torno dos constantes aumentos do preço dos combustíveis, provocada, obviamente, por essa política deletéria de preços adotada pela direção da Petrobras de paridade de importação em um país autossuficiente na produção dos insumos, enfim. O Jair Bolsonaro e sua turma insistem em colocar a culpa desses reajustes nos impostos estaduais, em especial no ICMS. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, bolsonarista de carteirinha, defendeu essa ideia absurda, tanto que ele propôs na última terça-feira que o cálculo do tributo a partir de agora seja feito com base no valor dos últimos 2 anos, o que, segundo o deputado, reduziria o ICMS em 8%. Como é que você observa essa proposta do Arthur Lira, Vinícius, para tentar reduzir o preço dos combustíveis? Anderson, primeiro, de fato, nós temos que esclarecer uma questão, né? A alíquota do ICMS ao longo desses últimos 10, 20 anos pouco variou. E nesse último período, nos últimos 5 anos, nada variou, né? Então não é a alíquota do ICMS que explica a inflação dos preços dos combustíveis, né? São outras questões que explicam isso e a gente sabe que a política de paridade de importação definida ainda no governo Temer, né? É importante também lembrar à população de forma geral que não existem impostos só depois das refinarias, né, na área de distribuição. Existem impostos anteriores, né, na cadeia de produção, desde as plataformas, passando pelos terminais de distribuição, lá dos custos de navio, né, até as refinarias, né? Então, estes impostos o governo Bolsonaro tem escondido da população, porque ele fala que só os governadores cobram impostos, né? Que teria que diminuir o ICMS. Mas o próprio governo Bolsonaro, só nesse primeiro semestre de 2020, recebeu diretamente da Petrobras 37,6 bilhões em tributos. Só no primeiro semestre. Foram 14,3 bilhões de impostos federais, mais 23,3 bilhões de participações especiais diretamente para os bolsos da União, para o bolso e gestão do senhor Bolsonaro, né? Enquanto para os municípios, 5.570 municípios, mais os 27 estados, foram 39 bilhões nesse primeiro semestre de 2021, né? Então é importante que as pessoas entendam, né, que eles estão fazendo uma briga aí entre eles para esconder as suas responsabilidades. E Bolsonaro tem duas, ele recebe impostos da própria Petrobras e ainda define uma política de paridade de importação, obriga a Petrobras a colocar preços como se os nossos combustíveis não fossem produzidos no Brasil, mas importados, sofrendo as variações da precificação do petróleo internacional, bem como do câmbio, e ainda incidindo custos contra os nossos combustíveis, como se eles fossem importados. Então, custos do navio, taxas alfandegárias, taxas de internacionalização no Brasil, né, considerando
os terminais nos nossos portos e a quais cidades eles bombeiam esse combustível para as refinarias por todo o país, né, colocando esses preços fictícios, custos fictícios, nos preços definidos contra a população. E eles fizeram isso a partir de legislação, né? Então eles colocaram uma lei para lesar a população e beneficiar os investidores da Petrobras, né, em grande parte internacionais. Ainda o próprio governo Bolsonaro, ele é proprietário de 1/3 das ações da Petrobras, né? Ele tem as ações majoritárias de controle, mas quando você vê o total das ações, né, ele ainda recebe diretamente da Petrobras em lucros e dividendos 1/3 desses lucros. Então ele esconde os impostos federais que recebe anteriormente na cadeia anterior à refinaria, desde as plataformas e dos campos em terra. Ele omite isso da população, esconde que ele recebe o lucro porque ele é o acionista majoritário direto da Petrobras, 1/3 do lucro líquido da Petrobras ele recebe, né? E fica fazendo um falso debate com os governadores de que o responsável pelos preços altos são o ICMS, enquanto ele, pela política de paridade de importação, que permanece porque ele quer, né, obriga a Petrobras a aumentar os preços da refinaria, que é o preço base que incide ICMS, PIS, COFINS, né, os demais impostos, né? Então, vamos dizer, nós estamos vendo essa mentirada do governo, né, Bolsonaro, né, e uma omissão também por parte dos governadores, porque de fato também os governadores com essa política começaram a ganhar mais impostos também incidentes sobre os combustíveis. E também as empresas do setor que foram privatizadas e as outras que eram concorrentes da Petrobras, também com essa política têm aumentado os seus lucros, porque elas não diminuíram, vamos dizer assim, o padrão e a margem, mesmo que o padrão de margem de resultado de que tinham anteriormente. Elas estão embarcando na onda da política de paridade de preços internacionais, que define um preço alto a partir da refinaria, e elas também ganham com os múltiplos a partir daí. Então, vamos dizer, quem perde são os consumidores e o povo brasileiro de forma geral por essa política, né, que é um ataque à economia popular, né, bem como um benefício aos investidores internacionais da Petrobras, né. Então tem essa política que está colocada, né, que é a PPI, Política de Paridade de Importação. Houve uma evolução dessa política dentro da Petrobras contra o povo brasileiro. Desde 2000, no plano de negócios de 2013 e 2017, ainda no governo Dilma, sobre a gestão Graça Foster, se definiu lá a política de paridade internacional de preços e se comemorou o reajuste de preços de diesel e gasolina rumo a essa paridade internacional, a essa vinculação internacional à variação dos preços do petróleo na bolsa. Depois, no governo Temer, ele veio com a política de paridade de importação, né? Definiu essa paridade, que é uma lesão brutal às possibilidades da Petrobras poder concorrer no mercado nacional a partir da sua competência, né? Que a Petrobras, ao longo do último período, muito reduziu os custos de produção do pré-sal, né? Então, ao invés da população brasileira estar se beneficiando dessa redução de custos bastante significativa, vamos dizer, quem está se beneficiando são os acionistas internacionais e os governos que estão manipulando esses orçamentos aí que saíram da Petrobras, todo esse dinheiro que tem saído dos cofres da Petrobras para os impostos, seja que estão indo diretamente para o Bolsonaro, seja os que estão indo diretamente para os governadores e para os municípios.
Então, nessa briga entre Bolsonaro, governadores e as empresas do setor, nós temos que estar contra todas elas. Nós temos que estar contra a política de paridade de importação que sangra a população e é uma alavanca para a privatização, porque garante um privilégio ao investidor internacional, que ele vai ter uma garantia de rentabilidade. Se comprar um negócio privatizado da Petrobras, ele vai ter uma garantia de rentabilidade em moeda forte, em dólar, euro, e ainda vinculado a essa variação internacional. Vamos dizer, a população brasileira vai estar financiando o lucro e o risco desses investidores e bilionários internacionais e das grandes empresas que estão vindo tomar os negócios da Petrobras, estão sendo privatizados ao longo desse último período. É possível reduzir com responsabilidade o preço dos combustíveis sem mexer nessa política adotada pela Petrobras, Vinícius? Não, é necessário derrotar essa política imposta pelo governo Bolsonaro, tanto para a redução dos preços dos combustíveis, quanto para cessar e reverter a privatização que tem criado monopólios e oligopólios privados, que acabam por operar como cartéis contra a população. Esse é o caso que a gente já está vendo no mercado de gás, né? Que só 4 empresas já concentram 92% do mercado, e desde a privatização da Liquigás, nós só temos visto subir o preço do gás. Ainda na questão da distribuição, né? Nós vimos a privatização da BR Distribuidora, agora é Vibra Energia, e desde lá os preços dos combustíveis só cresceram. Nós não vimos aumentar nenhuma concorrência e a redução do preço prometida. A Petrobras anunciou também, Vinícius, que vai destinar 300 milhões de reais para subsidiar o preço do gás de cozinha por 15 meses para uma parcela da população do nosso país, que em muitas cidades já paga mais de R$100 por um botijão. Muita gente voltou a cozinhar a lenha por não conseguir pagar esse valor. Já houve até um caso de uma mulher que morreu queimada após utilizar álcool para cozinhar. Uma tragédia absurda. Vocês do Sindipetro consideram esse subsídio que a estatal estuda oferecer como a solução para o aumento exorbitante do gás de cozinha, Vinícius? Primeiro, nós comemoramos que a direção militar da Petrobras reconheceu que mete a faca no peito da população e toma recursos alimentares dos mais pobres, quando anuncia esse programa de subsídios. Segundo, esse programa de subsídios, considerando os números da Petrobras, 40 bilhões de lucro no primeiro semestre de 2021, 72 bilhões em impostos entregues aos governos no primeiro semestre de 2021, dobrando esses números para um ano, são 222 bilhões de resultados a acionistas e aos governos. E eles querem oferecer 0,3 bi à parte dos consumidores. E somente parte dos consumidores daqueles que eles estão tirando o dinheiro de comer, da condição alimentar dessas pessoas. Então, é um projeto para inglês ver, né, para fazer propaganda de que está subsidiando o gás de cozinha para parte da população, mas que não resolve o problema que eles criaram com a política de paridade de importação, né, de conjunto, contra a economia brasileira de conjunto e toda a carestia que está colocada. Agora, Vinícius, em meados de setembro, nós tomamos conhecimento de uma notícia muito preocupante. O projeto Tamar, que há décadas realiza um trabalho exemplar na preservação das tartarugas marinhas, reconhecido mundialmente, rompeu essa parceria de mais de 40 anos com a Petrobras. Eu te confesso que fiquei surpreso com esse fato, especialmente nesse momento de desmonte implementado pelo governo Bolsonaro. Vocês do Sindipetro sabem os motivos pelos quais essa longa e vitoriosa parceria entre a Petrobras e o projeto Tamar foi encerrada? Ainda não, Anderson. Ao que parece, a gestão militar exigiu algo que o Tamar preferiu abrir mão dos recursos da Petrobras e tocar o projeto a partir de recursos próprios ou arrecadação, patrocínio, parcerias com outras instituições. Só falta a Shell, a Ipiranga ou a Vibra Energia,
ex-BR Distribuidora privatizada assumirem esse emblemático patrocínio no lugar da Petrobras, né? Já está, como são os negócios da Petrobras, já estão bem investidos, já tem uma marca bastante forte, que é o Projeto Tamar. Agora fica fácil se vincular a ela, né? É o mesmo esquema da privatização, né? É muito fácil, depois de implementados os grandes negócios da Petrobras, vir comprar esses negócios para só tocar e nem sequer fazer qualquer investimento novo, de fato, na economia brasileira, né? As questões de patrocínio, sejam culturais, sociais, né, dos projetos sociais que a Petrobras financiava, né? Toda essa política foi jogada por terra no governo Bolsonaro. E a gente sabe o quão importante foram e são os investimentos da Petrobras em toda e qualquer área para o bem do Brasil. Vinícius Camargo, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês do Faixa Livre e todos os ouvintes, né? E o Sindipet sempre estará à disposição para vir conversar aqui sobre as questões nacionais e mais ainda essas vinculadas à questão do petróleo e da energia. Muito obrigado. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Moisés Correia. Moisés Correia, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes. É um prazer estar aqui no Faixa Livre. Obrigado aí pela oportunidade. A Associação Brasileira de Imprensa está muito agradecida por essa entrevista, esse espaço aqui nesse programa, que é uma trincheira de resistência por um Brasil mais justo e soberano. Moisés, eu quero te agradecer por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Moisés, eu já gostaria de conversar com você sobre mais uma importante campanha que vocês, da Associação Brasileira de Imprensa, fazem, como é de costume, especialmente nessa gestão atual, dessa vez em defesa dos chamados canais da cidadania, que são citados inclusive na Constituição Federal, no capítulo 5, artigos 220 e 221, que tratam justamente dessa proibição de os meios de comunicação social serem, direta ou indiretamente, objetos de monopólio ou oligopólio. Antes de tudo, Moisés, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que são esses canais de cidadania, quais seriam eles, como é que eles funcionam, para que nós possamos entender do que se trata essa campanha. Anderson, o agradecimento é nosso, da Associação Brasileira de Imprensa, por esse espaço aqui para a gente explicar mais essa campanha. Essa campanha visa o que, Anderson, e os seus ouvintes, para entenderem bem? Na Constituição, como você disse, está definido que o sistema de comunicação não pode ser objeto de monopólio ou oligopólio. E o que a gente vê na mídia brasileira, principalmente na mídia televisiva, que é a que atinge mais amplamente a população, mais ou menos 99,9% tem televisão em casa e assiste televisão, enquanto jornais e emissoras de rádio atingem muito menos, as rádios mais do que os jornais, as revistas muito menos ainda. Então, o imaginário, o debate público é realizado principalmente pelos meios televisivos. A internet tem um papel importante, as redes sociais, mas ainda, por mais que as empresas de tecnologia, a divulgação sobre tecnologia fale muito da internet, a gente sabe que assistir vídeo na internet, quando você tem uma conexão de baixa qualidade, como é boa parte
da internet que a maioria do nosso povo tem, é muito difícil, porque a banda larga ainda não foi universalizada, certo? Os recursos públicos ainda não foram aplicados para fazer com que a internet seja um direito de todo cidadão brasileiro, independente de sua renda. Então, quer dizer, a campanha da ABI visa aplicar com profundidade o que está definido no capítulo 5 da Carta Magna, da Constituição Cidadã, como disse Ulisses de Guimarães. E o que lá está definido? Que a comunicação tem que ser um sistema complementar entre a comunicação privada, a comunicação pública e a comunicação estatal. O que a gente vê? As pesquisas realizadas recentemente por várias entidades ligadas à luta pela democratização da comunicação, concluiu que a mídia, de forma geral, mas em particular a televisiva, é um monopólio de 6, 7 famílias no Brasil. Então, a campanha pelos canais da cidadania visam exatamente ampliar e aplicar o que está na Constituição. O que seriam os canais da cidadania? Todo mundo sabe que em 2006, no governo popular do Lula, foi aprovado o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. E esse sistema foi criado para poder melhorar a tecnologia da transmissão de áudio e de vídeo, de televisão, da imagem e do som. Porque aquele chuvisco que tem na televisão analógica fica muito reduzido ou quase inexistente no sistema digital de televisão. Esse sistema foi criado em 2006 pelo governo federal, baseado numa legislação aprovada em 63 e em 97, que dava ao governo federal o direito, a competência de instituir o sistema de telecomunicações. O governo baixou o decreto-lei e, nesse decreto-lei, ele garantiu 4 canais digitais sobre a competência do governo federal. É um canal Saúde, o canal Cultura, o canal Cidadania e o canal da Educação. Então, no canal Cidadania, também foi definido pelo governo federal que esse canal deveria ser municipalizado. Ao invés de ter um canal nacional do governo federal, esse canal seria municipalizado. Então, ao invés de ter um canal nacional, teríamos a possibilidade de ter 5.568 canais, um em cada cidade, um em cada município, televisão aberta e também no Distrito Federal. Essa medida foi uma medida das mais democráticas realizadas no campo da comunicação. Você imagina que um monopólio de 6 famílias, 7 famílias, agora cada município poderia ter a sua televisão. Mais ainda, cada município tem uma televisão, mas essa televisão, por ser digital, ela tem uma banda de transmissão muito maior e ela pode ser transformada em 5 programações diferentes no mesmo canal. É como se cada canal municipal se transformasse em 5 televisões, em 5 canais distintos. Cada canal transmite uma programação. E o governo federal decidiu, na portaria que você citou, a portaria 489 de 2012, que o canal da cidadania seria uma programação do governo estadual, uma programação da prefeitura e 2 programações comunitárias, que seriam dirigidas por organizações da sociedade civil organizada. E ficaria ainda um canal para reserva, provavelmente para ser utilizado na questão
da transmissão por celular ou outra medida que fosse tomada no futuro. Então, cada canal Cidadania do município, por exemplo, Rio de Janeiro, o canal Cidadania do Rio de Janeiro transmitiria uma programação sobre as questões do município, dirigido pela prefeitura, uma programação pelo governo do estado e duas programações que seriam escolhidas através de um mecanismo tipo de licitação, escolhidas as organizações sociais que poderiam dirigir essas duas programações num prazo definido. Então, tudo isso está na Portaria Ministerial 489. Então, por isso que a gente afirma que essa medida de criação dos canais da cidadania é uma medida hiper, super democrática. E o que aconteceu com o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro simplesmente suspendeu, nome técnico jurídico é sobrestou, suspendeu a vigência desse decreto e dessa portaria no tocante ao canal da cidadania. Desde 2012, quando foi baixada a Portaria Ministerial 489, mais de 300 prefeituras, 300 municípios do Brasil pediu a concessão desse canal. E todos esses pedidos foram suspensos sem nenhuma outra portaria que fizesse isso, porque uma portaria ministerial do ministro não pode ser suspensa por uma decisão burocrática de quem recebeu o pedido de uma prefeitura. Então a gente descobriu isso e está organizando essa campanha. Algo muito evidente para todos nós, Moisés, é essa estratégia do governo Bolsonaro de permanente conflito com as instituições, com a sociedade civil, atacando constantemente a nossa democracia. E o Ministério das Comunicações representa exatamente essa lógica. Recentemente, a pasta, sem qualquer ato normativo, suspendeu, na prática, a vigência do Decreto 5.820 de 2006, que dispõe sobre a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, o SBTVD-T, e da Portaria Ministerial 489/2012, que regulamenta esses canais da cidadania em uma decisão sem qualquer respaldo jurídico. Que motivos o Ministério alegou, Moisés, para suspender os canais de cidadania? Houve algum tipo de explicação? Anderson, não houve nenhuma explicação. Até porque o governo Bolsonaro, através do Ministério das Comunicações, não tornou público essa decisão. Isso, inclusive, fere toda a legislação de transparência dos atos públicos. E, inclusive, porque você sabe, todos os ouvintes do Faixa Livre sabem, que todos os atos governamentais devem serem publicados no Diário Oficial da União. Nós fomos saber isso através de um mecanismo indireto, que é o pedido de informações na lei que garante que cada cidadão possa ter as informações que desejar, escrevendo, no sistema FalaBR.br e saber da informação. Então, quando nós fomos perguntar ao Ministério, porque o Ministério das Comunicações no governo Bolsonaro foi extinto, depois foi recriado. Então, a gente foi saber quantos canais cidadania foram solicitados, foram pedidos pelas prefeituras. E aí foi nos informado que o governo, através do burocrata que atende, que responde aos pedidos dos canais da cidadania, porque como é que é o mecanismo? A prefeitura escreve para o Ministério dizendo assim, eu quero um canal cidadania no meu município, vamos dizer, município de Salvador. Fez uma solicitação. Aí o Ministério responde, tudo bem, olha, a documentação é essa. E a prefeitura mandou toda a documentação. Aí depois o governo manda para a Anatel, que é uma agência que controla as telecomunicações, para ver qual é a faixa, o canal, o número do canal e tal, etc. Lá em Salvador, por exemplo, é o único lugar que conseguiu, antes do governo Bolsonaro, de colocar no ar o canal da cidadania. Então, Salvador tem canal da cidadania, canal aberto, é o canal 10. Quem for a Salvador,
que tiver uma televisão que pegue TV digital, e quase todas as televisões atualmente pegam, inclusive o pessoal do Bolsa Família, na época dos governos populares do Lula e da Dilma, foi distribuído, né? Quer dizer, a caixinha que permitia que se pegasse não só a TV analógica, que todo mundo pegava com antena, como uma caixinha de tecnologia que, agregada a qualquer televisão, acessa o canal digital, né? Em Salvador tem o Canal da Cidadania, e lá, na faixa 10.1, pega a TVE Bahia, que é a TV Educativa da Bahia, que já existia. Na faixa 10.2, pega a TV Escola. Na faixa 10.3, pega a TV Comunitária de Salvador, que foi criada exatamente para ocupar o Canal da Cidadania. Então, quer dizer, você me pergunta, qual a explicação do governo? A gente só tem um entendimento disso, é o seu aspecto autoritário, como você disse, o seu choque permanente com a sociedade civil organizada, com as organizações, com os partidos, com a democracia e o Estado democrático de direito. A não convivência com esses mecanismos democráticos faz com que o governo tome medidas sempre contrário a qualquer aspecto democrático que possa ser realizado. Então, quer dizer, isso é totalmente ilegal, e a campanha visa exatamente esclarecer, mobilizar para que a gente consiga manter esse decreto presidencial e essa portaria no tocante ao Canal da Cidadania. Qual é a importância desses canais da cidadania, Moisés, em um país como o Brasil, que há anos discute essa necessidade de se democratizar os veículos de comunicação de massa concentrados nas mãos de algumas famílias, algo que não foi feito nem mesmo durante os governos do Partido dos Trabalhadores? Anderson, eu agradeço muito essa pergunta, que é uma pergunta fundamental. Qual o papel da comunicação social num país do tamanho do Brasil e num país que se pretende e que, na Constituição de 88, estabelece os parâmetros democráticos do Estado Democrático de Direito, por mais que a gente tenha muita coisa a avançar, mesmo a partir da Constituição? Eu acho que é fundamental. Nós entendemos, a Associação Brasileira de Imprensa entende, que a comunicação e a democracia tem tudo a ver, porque não há democracia plena se você não distribui amplamente as diversas opiniões sobre o debate público, sobre as questões que estão no dia a dia da sociedade. Não há democracia se você não permite que o debate, por exemplo, da Previdência Social, das estatais, dos minérios brasileiros, da maneira como os bens públicos e os bens da natureza do nosso país sejam distribuídos para toda a população. Como é que é esse debate? O que a gente vê no monopólio de comunicação que nós temos na TV é que, quando se debate, por exemplo, o debate sobre as mudanças na Previdência, o debate sobre o preço da gasolina, o debate sobre o preço do botijão de gás, o debate sobre o papel da Petrobras, do Banco do Brasil, etc., da Vale do Rio Doce, a televisão diz uma opinião só de uma parte dos setores sociais. Os trabalhadores quase não são ouvidos. Quando são ouvidos, é menos de 20 segundos. Então, o que a gente precisa? Por que a gente precisa dos canais da cidadania? Porque a gente tem que ampliar os meios de divulgação das ideias, do debate público, das opiniões, etc. Sem opinião ampla, sem opinião diversa, sem opinião múltipla, não tem democracia. E há alguma iniciativa na Justiça sendo tomada para tentar reverter essa medida autoritária e inexplicável do Ministério das Comunicações, que, aliás, é comandado pelo deputado Fábio Faria, genro do senhor Silvio Santos, dono do SBT e um dos defensores ferrenhos do governo Bolsonaro? Boa pergunta, Anderson. Veja, como você disse, o ministro das Comunicações é ligado exatamente a esse monopólio das 6 famílias, como você citou aí também.
Nós não temos certeza, não temos informação se tem algum processo específico sobre isso na Justiça, mas nós estamos estudando juridicamente com advogados parceiros, analisando também do ponto de vista jurídico. A campanha faz parte também de uma discussão jurídica, uma discussão política no parlamento, porque isso obviamente é um desrespeito ao parlamento. Eu participei de várias audiências públicas no parlamento, destacando a importância desses canais da cidadania, etc. Não foi comunicado ao parlamento sobre esse sobrestamento, sobre essa suspensão. Parece uma atitude de mão grande, como diz o povo, né? Quer dizer, o cara vai lá, não tem o direito de fazer uma determinada coisa, faz, ninguém fala e a coisa fica por isso mesmo. Estamos analisando isso também, juridicamente. Além desse fortalecimento dos canais da cidadania, como é possível ampliar a democratização dos veículos de comunicação no nosso país, ô Moisés? Ainda mais em tempos de internet, de redes sociais, onde há um acesso amplo das pessoas a informações que nem sempre são de qualidade, não é? Esse debate sobre a comunicação, como eu disse anteriormente, é fundamental para a qualidade da nossa democracia. Então, que outras medidas poderiam ser tomadas? A gente sente que essa questão do canal da cidadania já está tomada, já houve decisão. E veja, o decreto é de 2006. 2006, nós estamos em 2021. 2006 para 2021 são 15 anos, né? Que está em vigência. Como é que pode um burocrata decidir que o aspecto do canal da cidadania, que consta do decreto presidencial, deveria ser, quem sabe, rediscutido, etc. e tal? A portaria é de 2012, portanto, já lá se vão quase 10 anos dessa portaria em vigência, e agora um burocrata resolveu ser o cara iluminado que descobriu algum problema nesse decreto. É óbvio que isso, nessa portaria, isso não é minimamente aceitável, certo? Nós entendemos, aí eu vou dar uma opinião mais particular do Moisés, sou jornalista, de que eu acho que tinha que permitir que, por exemplo, do ponto de vista de jornais impressos, revistas impressas ou revistas e jornais digitais na internet, a possibilidade de qualquer jornalista ou de qualquer grupo de jornalistas desenvolverem um instrumento, e nós temos muitos blogs progressistas, nós temos muito material, né, principalmente de áudio e vídeo na internet, é fácil. Agora, do ponto de vista impresso, que ainda tem um papel, né, quer dizer, até redundante, o papel do material impresso, o material em papel, da comunicação em papel, deveria haver mecanismo de financiamento, com o BNDES financiar grupos, cooperativas de jornalistas para criar meios de comunicação. Mas isso é uma questão muito sensível aí para quem controla a comunicação e o poder. Você sabe, lembra que quando se criou o Última Hora, né, em 53, etc., ainda durante o governo democrático de Getúlio Vargas, o rebook isso criou, porque era uma outra visão, era uma outra polêmica com os meios tradicionais de comunicação, e acabou gerando toda aquela controvérsia política, etc. Eu acho que existe a necessidade de ampliar os meios de comunicação, tanto televisivo como os canais da cidadania, como ter condições do dinheiro público trabalhar também o financiamento de alternativas de jornalistas, de pequenas empresas e tal, para criar os jornais e estimular a comunicação municipal, a comunicação local, além de, obviamente, discutir também a questão, por exemplo, da publicidade nos meios de comunicação. Fazer publicidade de remédio, publicidade que atinge as crianças, e ontem a gente ouviu uma ex-gerente do Facebook, num pronunciamento no Congresso dos Estados Unidos, dizendo
como o Facebook é um instrumento que maltrata as crianças, maltrata a democracia. Então, isso tudo precisa de ser aprofundado no debate pela democratização da comunicação. Moisés Correia, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Anderson, foi ótimo dialogar com você. Estamos à disposição. Quero agradecer o Faixa Livre por essa oportunidade. A Associação Brasileira de Imprensa está grata pelo espaço e Moisés Correia, jornalista, conselheiro da ABI também. Quero deixar aqui o portal na internet da ABI para que todos os ouvintes aqui do Faixa Livre possam acessar as informações do dia a dia da entidade e também a luta pelos canais da cidadania. www.abi.org.br. Um bom dia para você e seus ouvintes. Conversamos aqui com o conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Moisés Correia. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã. Estarei novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM, o nosso novo dial, para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã.